Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui iniciando a nossa live de hoje, que será com nosso queridíssimo amigo, professor Auri Lopes Júnior. Estou aguardando aqui para que ele compareça e possamos dar início. Hoje o tema é sobre os aspectos controvertidos da lei anticrime, a 13964. Muita coisa mudou com essa lei, muitos institutos foram implementados e assim a gente vai tentar debater aqui de uma forma um tanto quanto didática para que vocês possam acompanhar aqui os nossos raciocínios. Deixa eu ouvir. Enquanto isso, entrando, vai chegando, vai se acomodando. E aí, meu velho, me ouve? Grande Auri, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Te ouço. Como diz o governador de Minas Gerais. Tranquilo. Eu não lembro se foi o governador de Minas Gerais ou o prefeito de BH, falou, eu te ouvo. Tá bom, pelo menos tu me ouve ou não? Eu estou ouvindo. Vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre Então, o pacote aqui. pois é, Auri, aqui a proposta hoje, eu costumo dizer que eu fico brincando que agora você acorda pela manhã, durante o dia, à noite, tem uma live passando, falando sobre algum assunto, né? Mas, de certa forma, eu acho que essa quarentena que nos obrigou a ficar em casa e isolado, meio que despertou a ideia para essa questão da live, né? A gente está conseguindo falar para pessoas e chegar em lugares que a gente normalmente não conseguiria, né? Fisicamente, humanamente, é impossível a gente chegar em todos os lugares. Quantas vezes a gente pega voo aí para ir para determinados lugares, a gente chega lá já tendo que voltar e aí já é misturando a audiência e é uma confusão danada. Mas, meu velho... Sabe, eu vou até encostar. Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar uma coisa. O pessoal tá dizendo aqui que teu áudio tá baixo. Vê se você tem um fone aí, cara. Pois é. Deixa eu ver. Sabe que eu sempre faço no escritório. Aí hoje eu digo, porra, tô cansado, quero ir para casa. E aí a Não é logística é diferente, né? Porque em casa totalmente, você né? tem que criar um espaço. Não tem Então jeito, aí é totalmente diferente. bom. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se com fica melhor. Vamos levantar um pouquinho Ficou melhor, pelo mais. menos. E também tem um outro problema. Eu passei o dia inteiro dentro, então agora eu queria ficar na rua. Vamos ver se melhorou. Me deem um retorno aí se tá melhor. Vê se o Melhor, pessoal tá melhor? ouvindo aí. Acho que sim, todo mundo tá falando que sim. Ótimo. Ah, Auri, beleza, beleza. eu quero te provocar e deixar você falar à vontade com dois aspectos básicos e estruturais que eu acho que vai repercutir no contexto da Lei 13.964, né? Eu costumo dizer o seguinte, nós tínhamos uma natureza jurídica de processo como direito subjetivo do Estado do poder de punir, antes da Constituição de 88, cuja finalidade era aplicar a lei penal. Então, esse era o nosso contexto antes de 88, processo penal como direito subjetivo do Estado de poder, uma potestade, e a finalidade de aplicar a lei penal. Então, com o marco da Constituição de 88, os estudos foram avançando, etc., e a gente avançou para o processo como um direito fundamental de cada um de nós, do cidadão. E a finalidade do processo passou a ser o quê? Limitar o poder e garantir direitos. Bom, acredito eu que dentro dessa perspectiva veio esse contexto da lei anticrime, da 13.964, denominada anticrime, que eu acho que é mais ou menos tentando trazer uma roupagem de um sistema acusatório para uma questão constitucional da nossa legislação processual. O problema é, nós temos uma estrutura enraizada no inquisitório. E aí? O que podemos fazer é aproveitar dessa lei 13.964 para poder avançar no quesito garantias e direitos no processo penal.
Então, você já começou por um ponto que é nevrálgico da coisa, que é fundante de tudo. Qual é a concepção que nós temos de processo? O que é o processo penal? Para que ele serve? A serviço do que e de quem ele está? Às vezes as pessoas acham que isso é uma discussão teórica. Não, isso funda toda a racionalidade do processo, a maneira como você trabalha com ele e, obviamente, a que expectativas ele deve corresponder, o juiz deve corresponder. Então, a gente, saindo até da questão do pacote, falando do macro, por que a gente tem tanta briga, por exemplo, com teoria geral do processo? Porque a racionalidade do processo civil é totalmente diferente do processo penal, a complexa fenomenologia também é totalmente diferente. Então não dá para trabalhar nem na mesma perspectiva, nem na mesma sala a gente consegue dialogar. Estou sendo radical por quê? Porque para nós aqui, e aí vem exatamente o que você falou, pós-Constituição, processo penal é instrumento de limitação do poder, porque processo penal é ritual de exercício de poder. Então aqui eu gosto de trabalhar muito com Garapon, quando trabalha com ritual judiciário. Você tem que ler Foucault, você tem que ler antes disso Max Weber, você tem que compreender o que poder é esse que a gente está trabalhando. Aí quando você percebe que, bom, isso aqui é exercício de poder e que num sistema democrático, e num sistema constitucional e democrático, todo poder tende a ser autoritário e precisa de limitação. Então nós olhamos para o poder porque nós desconfiamos do poder. Então o processo passa a ser um instrumento de limitação do poder. E aí é claro que a gente entra em choque. Hoje de tarde, Tiago e eu conversávamos e ele dizendo, porra, e é sempre importante a gente reler os clássicos, sabe? Ele estava dizendo, pô, tô lendo aqui Manzini, os caras... Claro, aí tu lê é o que tu não quer hoje, porque não se pode pensar processo como instrumento de busca da verdade, processo como instrumento de realização do direito penal, processo como instrumento de efetivação do poder punitivo, a própria pretensão punitiva, que ainda é tão falada, que é um grande erro, porque eu já tentei desvelar isso há 20 anos atrás. Olha, processo penal é o quê? Primeiro, o Ministério Público tem um poder de acusar, é ius ut procedatur, então poder de acusar. O juiz tem um poder de penar, um poder de punir. E aí me criticaram, ele fala em penar, que é um espanholismo. Não, porque eu estava indo na essência do direito penal, que é a pena. Então é um poder de penar, no sentido figurado, de exercer pena, de impor pena. Mas tudo bem que seja punir, ok. Mas são dois poderes distintos. E você vai buscar limitação. Tanto é que o poder de punir só pode se exercer se o teu poder de acusar for exercido até o final. É por isso que o juiz não pode condenar se o MP pede absolvição. Claro que isso também dialoga com uma estrutura acusatória. E numa complexidade, as coisas vão se complementando. Então, o processo é instrumento de limitação do poder punitivo, dialoga com a Constituição. Ferraioli vai falar la lei del más débil, os direitos fundamentais são a lei do débil, do hipossuficiente. No processo penal, o hipossuficiente estrutural. Então, a hipossuficiência estrutural e estruturante é a situação do réu. Porque ele é que sofre sempre o poder. Ele sempre vai ser hipossuficiente. Não me interessa se ele é o Fernandinho Beiramar ou se ele é rico. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com uma relação de poder da estrutura. Então, você começou por um ponto que eu chamo assim, dimensão filosófica do processo, que pouco se fala, pouco se pensa. Aí, é claro, ainda ontem, numa aula de doutorado, né, tive que dizer para um aluno do doutorado, vir me falar de garantismo integral, eu tenho que dizer, meu amigo, pelo amor de Deus, vai ler o Ferraioli. Quando se fala em garantismo penal, Ferraioli é muito claro, instrumento de limitação do poder punitivo. Quando ele fala em garantias e garantismo social, é outra coisa. Agora, o garantismo penal é exatamente maximização da razão, do saber judicial em detrimento do poder pelo poder em si mesmo. Limitação de poder. Então, em suma, o que nós queremos hoje? Um processo penal que, à luz de uma Constituição de 88 democrática, realmente seja acusatório, porque a estrutura acusatória é uma estrutura de actum trium personarum, em que você tira o poder da centralidade do juiz, você traz o protagonismo para as partes, não é que o juiz seja uma samambaia, como já disseram para nós todos aqui, né, no passado, o que esse pessoal aí quer é um juiz samambaia. Não tem porra nenhuma que ver com samambaia, amigo. Tem que estudar, entendeu? É óbvio que o juiz é o destinatário da prova, é o cara que vai decidir, mas protagonismo é das partes, isso é o acusatório. Aí vem o terceiro A, que para nós é fundamental. É fundamental o terceiro A. Aí vem o ministro civilista, no meu caso do Fux, eu vou atribuir a uma não compreensão da complexidade do processo penal para ele dar uma decisão monocrática a título de aparente inconstitucionalidade do sistema acusatório constitucional. Eu nunca vi uma coisa assim, sabe? Ori, mas enfim...
Eu te provoquei justamente por isso, porque eu queria fazer essa parte introdutória, porque eu acho que nós estamos muito carentes das pessoas terem essa compreensão. Então, assim, eu acho que nunca é demais a gente dispensar uma fala de 1 hora, 10, 15, 20 minutos para falar sobre isso, porque, por exemplo, eu estava falando contigo sobre... Eu estava lendo Frederico Marx, ele dizia o seguinte, olha, o Estado tem o dever de ordenar e coagir o indivíduo. Aí você vai ler o Manzini, ele fala, olha, o Manzini dizia o seguinte, realizar a pretensão punitiva. Aí eu fui ler o Tornag fala, o processo penal é a relação entre Estado de submissão do indivíduo ao Estado. Ou seja, a nossa estrutura fundante de uma época ainda é utilizada hoje como se fosse a mesma época e o mesmo contexto de processo que nós tínhamos. E não é. Aí eu começo a te provocar pelo seguinte sentido. Muito bem, nós já entendemos, passou por essa parte estruturante. Agora, o que nós podemos fazer hoje, e aí dentro do nosso contexto legislativo, o que nós temos de instrumento para poder conseguir, pelo menos, iniciar um sistema acusatório tal qual ele efetivamente é e não aquilo que dizem ser. Por exemplo, dentro da lei anticrime, da 19.964, o que dela você consegue identificar como um instrumento de garantias de direito, colocando o processo no seu devido lugar? Ou seja, isso aqui faz com que o processo alcance efetivamente a sua finalidade. O que você consegue identificar nisso? Chego nisso, mas eu só queria falar uma coisinha antes. Você falou, sabe, dessa parte, dessa concepção de processo, trouxe Manzini, trouxe Tornag. Quando eu escrevi esse livro Fundamentos do Processo Penal, que eu trabalho com a Santa Trindade, a ação, que não é para ser ação, é para ser acusação, mas ação, jurisdição e processo, eu sempre fui muito apaixonado pelos fundamentos, porque, por exemplo, as pessoas às vezes não sabem que é fundamental você compreender o que foi o processo como relação jurídica na concepção de Biloff e como aquilo representou um avanço ilusório naquele momento. Porque quando eu estudei lá atrás e fui lá na fonte, e como eu não leio alemão, eu tive a sorte de ter um doutorando que lê alemão, que foi atrás, que me ajudou, escrevemos juntos. Então eu estudei tudo que esses alemães escreveram, que foi traduzido na Espanha, até porque Goldschmidt esteve na Espanha, enfim. E o resto, eu tive uma grande ajuda do Pablo, que foi fundamental nesse momento. E o que a gente captou? Porra, era um momento de separação do processo civil e processo penal, separação do processo penal do direito material, e aí vem Biloff e diz, não, o processo é uma relação entre 3 pessoas, onde existe um sujeito ativo, um sujeito passivo e um juiz. Então, o réu passa a ser um sujeito de direitos e garantias. Isso foi uma grande evolução naquele momento, em que o réu era um mero objeto e o processo não existia, ele era apenas o direito material em movimento. Pô, foi um avanço, mas aí vem Goldschmidt, em 1925, no processo como situação jurídica, e diz, não, mas isso é ilusório, isso é insuficiente, isso é uma segurança aparente, isso não dá conta. Nós temos que trabalhar com a dimensão dinâmica do conjunto de situações, e aí ele vai dizer, olha, o processo penal é um termômetro dos elementos autoritários ou corporativos da sua Constituição, e aí é por isso que eu trabalho toda a vida do cara, estudei toda a vida do cara, até o livro que ele estava lendo quando ele morreu, a gente descobriu qual era o livro, o poema de Schindler, que ele estava lendo quando teve o ataque cardíaco em Montevidéu. A gente catou, porque tu tem que saber o autor da obra para saber um judeu alemão foragido, perseguido, vai para a Espanha, perseguido pela família espanhola. Quando esse cara fala em direitos e garantias fundamentais, quando ele diz que o processo é uma guerra, quando ele diz que o mundo do processo é o mundo da insegurança, é porque ele sabe o que ele está falando, porque ele está vivendo um momento que é assim. Mas, em suma, vira folha. É preciso estudar os fundamentos. Mas vamos lá. Pacote anticrime. O que eu extraio dali? Tem muita coisa boa ali. Ele nem merecia, talvez, pacote anticrime. Primeira coisa é o seguinte, né, Minagê? A gente precisava era de um código inteiramente novo. É Sim. mais uma reforma pontual, num código Sim. autoritário de 1940. O livro do Ricardo Jacobsen Glockner, que é muito bom, que vai buscar lá a matriz autoritária do processo penal brasileiro. O livro do Ricardo é Autoritarismo e Processo Penal. Você vai ver o quanto é importante nós termos um código novo, todo novo, e não mais uma reforma pontual que simplesmente reafirma o poder. Tu quer ver um detalhe? A gente tem o terceiro A, afirma um sistema acusatório. Não temos passo conceitual sobre o que seja um sistema acusatório. Vai levar o quê? Nós vamos passar 10 anos na mão do STJ, para começar. Daqui a pouco o STJ simplesmente acha que o juiz não pode substituir a atividade probatória. Mas a substituição foi pequena, não vejo prejuízo. Acabou. Sim. Infelizmente, a gente tem essa situação, sabe? Daqui a pouco o STJ restringe absurdamente. Quer ver um outro exemplo? Sistema de exclusão física dos autos do inquérito. Absolutamente imprescindível. Finalmente,
a não inclusão ou a exclusão física. Quer dizer, a não inclusão do inquérito. Como já nós vimos lá no Chile, com as carapetas, com o Uruguai, é uma coisa óbvia, para não trazer ato de investigação dentro do processo e não contaminar o juiz, etc. Hoje, ontem, Renato Stasiol, nosso amigão, mandou um enunciado da Procuradoria, da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, MP de São Paulo, enunciado sobre o pacote anticrime. Lá pelas tantas, no enunciado número 10, 11, 12, 13, é por ali, 10 a 13, diz o seguinte, estou falando de geral porque eu não me lembro exatamente o enunciado, mas olha, o promotor deverá providenciar a juntada integral das cautelares, das provas técnicas e dos elementos informativos do inquérito, caso o juiz não junte. Então, eles já estão tentando burlar a exclusão física, assim, ó, Sim. Não vai ter. Então, MP, tira a cópia e junta. Porra, isso é o movimento da resistência inquisitória. É os caras que não querem que mude. Eles querem continuar com a centralidade do poder e com essa estrutura inquisitória rígida que existe há mais de 500 anos. E o nosso grande amigo Jacinto é o cara que trabalha isso, vai dizer, olha, é o maior, Jacinto diz, né, é o maior engenho da humanidade, tanto é que está vivo até hoje, 500 anos, ao mesmo tempo mais diabólico de todos e paradoxalmente criado na casa de Deus para agir em nome de Deus. Então, porra, olha como é forte. Fantástico. Isso. Deixa eu te fazer um parênteses aqui, porque é interessante. Por que a gente... eu sabia que é bom a gente falar sobre isso. Por exemplo, quando a gente começou falando dos fundamentos, isso mostra como que a dificuldade de compreensão da finalidade dos institutos leva-se aos erros. Por exemplo, quando a gente fala de qual a finalidade do processo, a estrutura, etc., agora você falou sobre a separação física do processo, a retirada física do inquérito do processo. Porra, qual a finalidade do inquérito? Não é capitanear, subsidiar uma acusação? A partir do momento que essa acusação é formulada e ela é formalizada, ela é recebida, ele alcançou a sua finalidade. Se ele alcançou a sua finalidade, ele não tem que estar ali. Simples. É simples, é uma coisa óbvia. Se o inquérito alcançou a sua finalidade, ele tem que ser o quê? Retirado. Mas não, hoje nós persistimos. O processo é um mecanismo de poder. É a todo momento uma reafirmação do poder estatal e um controle, um poderio de controle e dominação. Não sei se você concorda com isso, mas acredito que sim. Então, assim, essa coisa de tirar os autos físicos do inquérito do processo, eu acho que é o primeiro passo que essa lei andou bem para poder caminharmos para um sistema acusatório, concorda? Não, com certeza, e eu sempre me preocupei em fazer uma distinção entre atos de investigação e atos de prova, que tem uma distinção muito clara. Os atos de investigação você faz na fase pré-processual, pode ser a polícia ou o IP, tem limitação de contraditório, limitação de defesa, mas para o quê? Porque serve para formar opinião de elite e justificar ter processo ou não processo, ponto. Prova é o que se faz em contraditório, fato salário, prova é o que você faz em contraditório. Me traz uma fazer em contraditório, estou pedindo uma água aqui, é o que se faz em contraditório no processo, na frente do juiz, com contraditório e para defesa. Uma distinção elementar, básica, né? Mas a gente no Brasil não compreende. Então, é muito difícil esse ranço todo. Interessante você falar do Fazzolari, por exemplo, temos institutos e teorias estudadas que eles foram bons em um determinado momento e, de certa forma, a gente tem que superar. Por exemplo, quando o Fazzolari fala, olha, contraditório é informação, reação. Ok, muito bom, mas não é só isso. A gente precisa avançar. Que não. A gente precisa progredir para poder compreender. Por isso que eu falo, compreensão dos fundamentos e das finalidades dos institutos, eu acho que é fundamental. Auri, olha só, o que eu quero te provocar e quero saber a tua opinião é o seguinte, a gente vem conversando já, vem debatendo, vem dialogando sobre isso, dessa invasão, digamos assim, dessa inserção efetivamente da oralidade no processo penal, né? A cultura das audiências que nós estamos vendo que com essa lei 13964 ela trouxe. O que eu quero te provocar e que você fale sobre isso primeiro ponto que eu acho fundamental é a gente distinguir oralidade de oratória. Ninguém está falando aqui em falar bem, falar alto, baixo, entonação, porque eu já vi aulas de oralidade que falavam de oratória e não era oralidade. Mas o que eu queria trazer para você é o seguinte, o que você entende de contribuição da oralidade, da cultura das audiências que nós já conhecemos em outros países que funciona? O que você acha que tem de produtivo e o que você vai encontrar de dificuldade na nossa realidade? Bom, primeiro eu queria mandar um abraço, tem um monte de gente conhecida entrando aqui. Aninha, vários, não dá para mandar, senão a gente não fala. Onésimo. Não dá, senão ficar... Mas enfim, oralidade. Vou contar uma historinha para você. 1996, 1996, eu chegando na Complutense de Madrid fazer meu doutorado, me sento no bar, e aí, como o Nestor Santiago, como
brasileiros, sul-americanos, espanhóis sempre te afastam, depois se aproximam. A gente é muito estigmatizado, essa é a real. Tu é um sul-americano sujo, essa é a real, sabe? É muito difícil esse trato. E aí uma América aproximação de quem? Latina é Do um resto dos depósito de gente sul-americanos. Os rejeitada, né? argentinos, os chilenos. Tinha um peruano, aí tinha um cara da Costa Rica. E todo mundo, o que vai fazer de tese? Todo mundo meio que escondendo. E o costarriquenho disse, a minha tese é sobre a oralidade no processo penal. Eu, em 1996, eu olhei para ele e disse, tu tá louco? O que tem a ver oralidade? Olha o que é a matriz inquisitória, a cultura da escrita. Eu não conseguia dimensionar o alcance de um processo oral naquela época, fazendo doutorado. Aí eu comecei a estudar na Espanha, e lá, por exemplo, se chama juízo oral. Juiz oral, juízo oral. Cultura de audiência. Os caras têm isso desde o código deles de 1800 e 1880, uns quebrados. E nós aqui não entendemos. Aqui, nós no Brasil, adoramos o quê? Papel. A gente adora coisa escrita, a gente adora peticionar, e concluso, demorar. A cultura de audiência vincula a oralidade. Isso tem ônus e bônus. O ônus, vamos falar do bônus primeiro. Coisa boa. Vamos para a audiência, traz as questões, decide a audiência, o juiz tem que parar de ficar vista para uma parte, vista para outra, papel para lá, papel para cá. Não, marca a audiência. Então, para mim, existe uma íntima relação e interação entre audiência e oralidade. Ponto 1. Não tem nada a ver com oratória. E as partes precisam estar preparadas, conhecer o caso penal, levar os seus elementos e ter, obviamente, capacidade de verbalizar isso. Porque é tudo naquele momento. Eu quero tal coisa, por isso, e você sim, 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 não, e eu, juiz, decidir em audiência assim. Coisa que os nossos juízes também não estão preparados. E os advogados também não. Quando chega no final do nosso... Porra, Minagem em 2008, quando se fez a reforma em 2008, mudou o rito ordinário, mudou todos os ritos, que era um projeto de 2001. Lá em 2001, na Comissão ADA, eu não fazia parte da comissão, mas acompanhava a discussão também, se falava, vamos ter uma audiência oral. Tanto é que escolhia, a ideia era uma audiência una, do 400, ouvir todo mundo, termina, interrogatório e debates orais. Não vingou. Por que não vingou? Porque nós também temos que fazer a nossa meia-culpa. Os advogados são os primeiros a na audiência. Não, doutor, vamos substituir. Sim, substituindo memoriais. Eu queria pedir memoriais. Então, a gente também tem que fazer o nosso meia-culpa. Vamos mudar, mas tem que ser MP, defesa e juiz. E aí é o seguinte, eu quero debate oral e eu quero decisão em audiência. Claro que nós não estamos falando de decisão, sentença em processos mega complexos, mas a imensa maioria daria. Nem no juizado especial criminal a gente consegue efetivar a oralidade como deveria. E nem no juizado. Já querem memoriais. Entendeu? Bom, agora tem um detalhe, né? Tem um outro lado, que é um preço a ser pago, que a gente também precisa saber. Não tem nada registrado. Acabou, não tem papel. É ali, é no falado. Aí você vai me dizer, não, mas nós vamos gravar essa audiência. Legal. Você tem que saber que você vai sacrificar o duplo grau de jurisdição. Porque nenhum desembargador bota fone de ouvido e fica ouvindo horas e horas e horas de audiência ou de debates. Ninguém faz isso. Deixa eu fazer um parênteses. Aí, vamos lá. Tá, Deixa eu fazer um parênteses. Aí nós temos que pensar nisso. Por isso que países, só um detalhe importante, Espanha, Portugal, Itália, como no Chile, que vem bem depois, nós temos juízo oral porque é órgão colegiado em primeiro grau. Espanha é colegiado em primeiro grau, Portugal... Claro que os crimes menos graves não, mas a regra é órgão colegiado em primeiro grau. E aí, velho, quando você faz recurso, também tem uma outra dimensão de oralidade no recurso. Inclusive com eventual produção de prova lá, se necessário. Coisa que a gente no Brasil nem pensa. Deixa eu te fazer um parênteses aqui, que é interessante que você falou, pelo seguinte. Eu estava lendo esqueci o nome dele agora, um chileno, esqueci o nome dele agora, eu vou lembrar. Estava lendo ele estava trazendo uma questão interessante, que ele diz o seguinte, todo país que tem uma matriz inquisitória, que colonizou o processo penal, ele carrega ainda a cultura do controle vertical das decisões. Ou seja, aqui no Brasil, tudo nós recorremos, tudo nós impetramos o habeas corpus. Você não acha que está na hora da gente começar a avaliar a possibilidade de nós termos mecanismos de controle horizontal das decisões, e a oralidade seria uma dessas formas de controle horizontal dessas decisões? Primeira questão é saber como seria esse controle horizontal. Esse é um ponto, que agora eu quero ouvir de você o que você pensa nisso. O segundo aspecto é o seguinte, quando a gente faz, efetivamente, no Brasil, pode haver uma certa panaceia de recursos? Sim, é um sistema. Olha o Pablo Alfred. Falei de ti agora, Pablo, dizendo sobre o Goldschmidt, de quanto você me ajudou nas traduções. O Pablo é um cara genial.
E o que a gente faz? Velho, o grande problema, o Phil Pablo entrou aqui, eu comecei a pensar nas traduções no Gold, mas um grande ponto é, temos uma banalização do habeas corpus, tem muito habeas no Brasil? Tem. Talvez um pouco seja sem fundamento. Tá bom, então fulmina monocraticamente. Agora, se tem muito habeas, é sintoma de patologia aqui embaixo, que o sistema de administração de justiça não está funcionando bem aqui embaixo. Porque isso é verdade. Nós temos também uma baixa qualidade da prestação jurisdicional. Isso em termos técnicos. Numa boa, sem nenhuma ofensa pessoal, não é para ninguém tomar, sabe? Mas basta ver, ainda hoje publicaram mais um vídeo de um interrogatório em que o juiz diz, não, defesa só fala depois de mim e não existe silêncio seletivo parcial. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Isso que você está falando é interessante. Uma vez eu presidi uma mesa aqui na OAB do Rio que tinham dois palestrantes. Ministro Sebastião Reis, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. A fala começou pelo ministro, o ministro estava justamente reclamando assim, questionando, dizendo, ele foi super educado, até porque estava na OAB, falando, olha, eu recebo no meu gabinete diariamente mais de 30 habeas corpus. Então, ele falou, eu recebo. Isso não pode ser normal. Ponto. Passou. Ele fez essa consideração e foi. Passada a fala do professor Jacinto, na verdade, eu também ia palestrar, mas como eu estava entre os dois, eu falei, eu abro mão da minha fala para estender o tempo de vocês. Passei a minha fala para o professor Jacinto. E o Jacinto ele falou uma coisa exatamente isso. Ele disse o seguinte, ministro, com todo respeito, se existe o uso desenfreado do habeas corpus, é porque viola-se muitos direitos daqui. É sintoma da doença. Então, quando ele colocou isso, eu achei sensacional. E você falando isso, meio que reforça essa questão de como nós ainda enfrentamos diariamente violações. Por isso que eu falo, processo é o tempo todo exercício do poder. Né? O processo está todo o tempo sendo reafirmado por quem exerce poder, que é o juiz, que é o promotor também, que é o delegado de polícia. E nós, como advocacia, como advogados, eu e você somos advogados atuantes, a gente sabe que em momento algum a gente exerce poder. Nós não temos poder na nossa mão. Em momento algum nós produzimos algo que impõe a alguém a se submeter àquilo. Muito pelo contrário, nós nos submetemos a todo momento ao poderio. Claro. Não, e isso que a gente está falando de um ministro que é excelente, que é uma exceção até. O ministro Sebastião recebe advogados, é um cara que tem muito respeito pela advocacia, sabe? Ele até às vezes ele é fora da curva no trato, excepcional, sabe? Agora, temos problemas sérios aqui embaixo. Temos. Aí você diz, vamos racionalizar o sistema recursal? Vamos. Vamos acreditar mais no juiz de primeiro grau? Vamos. Mas eu quero a contraprestação. Primeira questão, vamos melhorar a qualidade da jurisdição. Não tá bom. Já começa uma discussão que um dia a gente deve fazer, que é, nós estamos falhando no sistema de seleção dos juízes. Numa boa. Não é para ninguém se ofender de novo. Eu dei aula anos e anos e anos em escola da magistratura, até saturar e não ir mais. E o que tu vê de perfil lá? Qual é o perfil do teu aluno na escola da magistratura? Eu estou trabalhando aqui com a generalidade, claro que tem exceção. Mas você vai ter um perfil de quê? Classe média, média alta, tem alguma coisa, sabe, de classe baixa? Tem, mas o perfil não é esse. Você vai ter um perfil de classe média, você vai ter um perfil de homens e mulheres brancos, na imensa maioria dos estados é assim, sabe, a magistratura é branca, sabe, de uma classe social que tem medo do crime de violência, do roubo, do furto, do tráfico, que sofre com isso, eu também sofro, mas isso depois se reflete na forma de julgar. A cosmovisão dele se reflete na forma de julgar. Esse cara nunca vai entender como é que é uma vida numa comunidade. E eu não estou dizendo que, então tu só quer... Não, eu só estou dizendo que é uma constatação. Nós estamos com um problema sério de seleção. E é só decoreba de artigo. Não se pensa mais. Não se tem senso crítico em concurso, senão você não passa. E mais, agora eu vou falar uma coisa que já criticaram, mas é verdade. Você estava falando dos clássicos. Há um tempão atrás, eu me dei o trabalho de levantar, até a década de 80, 90, quem escreveu o processo penal brasileiro. Quem escreveu? Quem são os autores que escreveram o processo penal brasileiro? Sem pessoalizar ninguém e sem ofender. Não, e todos os membros do Ministério Público. A massa veio do Ministério Público. A doutrina processual penal brasileira, até a década de 90, e continua depois, foi escrita pelo Ministério Público. Ok, primeiro ponto. Quando a gente critica que o processo penal tem uma matriz autoritária, a gente tem que saber
que é a matriz doutrinária autoritária, que ainda fala em verdade real e quer que o juiz vá atrás da prova, é essa matriz que veio do Ministério Público. E às vezes até eu fico pensando, né? Volta e meia eu leio na internet, mas o Auri é advogado. É interessante, né? Por ser advogado, a minha fala não é legítima. Eles que eram do MP, a fala é legítima. Olha que dissonância, velho. Isso é muito interessante sério. É muito sério, porque o que acontece? Hoje parece que você precisa de um cargo público para ter a legitimação da tua fala. Né? A gente está falando de clássico, eu estou aqui com o livro do Manzini aberto aqui, tem uma parte que ele fala o seguinte: o processo penal, portanto, não constitui uma discussão acadêmica para se resolver em abstrato. Olha que loucura, ele coloca que isso aqui... Isso é como se ele dissesse o seguinte: o processo penal é algo sério, isso não é bobagem de academia. E depois ele coloca o seguinte, e aí, engatando nisso que você falou de busca da verdade, que ele diz o seguinte: a finalidade do processo é eminentemente prática, atual e jurídica, e se limita a uma declaração de certeza da verdade com relação ao que está sendo imputado. Porra, aí eu venho para você dizer o seguinte: afinal de contas, quando a gente fala de busca da verdade no processo, e aqui a gente tem uma discussão muito bacana da transdisciplinariedade, o que eu quero te colocar é o seguinte: para você, se a gente... Vamos trabalhar com a ideia de verdade, tá? Vamos trabalhar com a ideia de verdade. Vamos lá. Eu já tenho os meus questionamentos se a verdade ela tem a necessidade para poder legitimar uma decisão. Mas a verdade ela tem um caráter demonstrativo ou persuasivo? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Ela quer captar... Você entendeu o que eu dizer? Porque assim, se você falar que ela tem um caráter demonstrativo, a gente está falando até de ciência exata, 2 e 2 dá 4. E aí, onde fica a defesa? Onde fica a contraposição do que foi dito? Porque se a finalidade do processo é limitar poder e garantir direitos, e a finalidade da prova é buscar a verdade, que é demonstrar um fato, as coisas são incompatíveis. Para mim, é a mesma coisa que você colocar gasolina no motor a álcool. Não vai funcionar. E se funcionar, vai ratear. Claro. A questão, só para a gente finalizar, quando eu estou falando dessa crítica que se faz ao Ministério Público, e eu não quero que pessoalizem para ninguém, certo? Claro a gente está não, trabalhando com a genialidade, o pensamento e a doutrina autoritária. Óbvio que hoje, eu dou graças a Deus que hoje nós temos até dentro do Ministério Público, e eles apanham muito por isso, gente como a Aninha, Ana Cláudia, Sim. Onésimo e outros tantos amigos que a gente tem no Ministério Público, que apanham horrores por defender uma postura democrática constitucional. Mas, vejam, se criou um caldo cultural inquisitório muito forte, sabe? E fortalece isso. Mas, enfim, vira essa folha. Vamos lá. Primeira coisa, a gente está falando de não trazer inquérito para Rômulo, sabe? Gente do Ministério Público como Rômulo que apanha. Sabe? Elmir, Rômulo e por aí vai, sabe? Então, não é fácil a vida em democracia para quem quer realmente sustentar a democracia numa estrutura autoritária. Mas vamos voltar. Quando eu digo para não juntar o inquérito, isso é totalmente contra-epistêmico. Totalmente contra-epistêmico. Porque para o pessoal da epistemologia, a melhor prova é aquela coletada no momento do crime. Inclusive, e eu respeito, mas não concordo com nada disso, bom, não vou nominar, mas enfim, esse pessoal vai dizer, a melhor memória, qual é? Aquela que é captada no momento da prática do crime. Ok. Só que para nós, no processo, esse depoimento, tomado às 3 horas da manhã, ali no meio da rua, processualmente não respeita as regras do jogo. Portanto, ainda que epistemicamente seja muito bom, processualmente ele é um lixo. Aí vem a tensão, que hoje a gente está nos nossos grupos fazendo uma briga imensa, que é o seguinte: epistemologia de um lado, enquanto qualidade do conhecimento, da matéria, da credibilidade, etc., e do outro lado, regra do jogo. É uma tensão. Nós temos que achar um equilíbrio. Ponto. E aí você fala em verdade. E nós estamos hoje nossos grupos estão pegando fogo, os pequenos ali. Por quê? Essa ideia de processo como instrumento de revelação da verdade, de busca da verdade, nos leva a um terreno pantanoso, sabe, areia movediça. Primeira coisa é, que verdade é essa? De que verdade se trata? A gente está desde Aristóteles até hoje tentando definir verdade. É verdade como igual a, verdade como correspondente, verdade como análogo, verdade como rastros da passeidade do salar, verdade como discurso, verdade como linguagem, verdade como consenso. Tu pega no sistema americano, não se discute verdade, é o consenso. E aí, que verdade é essa? Primeira questão, já afundamos. Vou trazer de novo, me desculpem se eu sou repetitivo, porque eu sou. Nesse ponto eu sou. Verità, dúbio, certeza, tá lá, Carnelucci, década de 50.
O problema não está no adjetivo que você une à verdade. O problema está no substantivo. A verdade é o todo e ela contém um excesso epistêmico, ela é demais o processo. Não adianta você dizer verdade real, formal, o que você quiser, o problema está na verdade. E o processo é um instrumento de redução da complexidade. O processo é naturalmente contra-epistêmico. Então aí, nós entramos numa encruzilhada. Aí esse pessoal que quer salvar a verdade, porque acha que o processo tem que se legitimar através da verdade, se você tirar a verdade, o processo é uma mentira, o que é um grande erro, com todo, sabe, mil vênias, mas o que legitima o poder do juiz é o respeito às regras do jogo. É a formação da sua convicção de forma racional, mas em cima do due process of law, do devido processo. E não porque ele é o revelador da verdade. E mais, se você bota a verdade como fundamento de processo ou finalidade, você atribui ao juiz uma expectativa de revelar. E, portanto, uma expectativa com S e uma expectativa com X. Porque ele vai atrás para satisfazer a expectativa com X. Que é o quê? Ir atrás da verdade. E aí você vai lá fundando, vai cravar a pé numa estrutura inquisitória. Então, assim, a gente está tendo brigas imensas, com todo respeito, com uma linha da epistemologia que crava na verdade, sabe? Então, em suma, não, e eu já escrevi, está escrito no meu livro, tem gente que lê e não entende, lê de novo. O que eu digo é, não é que eu negue a verdade. O que eu digo é que o problema da verdade é um problema de lugar. Ela não pode ser fundante do processo, legitimante do processo, finalidade do processo. Não. Segundo, para mim ela é contingencial. Leia-se, se ao final a sentença corresponder àquilo que aconteceu, ótimo. Mas o que me interessa é que a sentença seja construída em contraditório no devido processo. Porque eu nunca vou saber se ela corresponde àquilo que aconteceu. Por quê? Porque crime é passado. E agora, só para encerrar, é o paradoxo einsteiniano. Você tem um juiz sentado hoje, julgando um fato ocorrido anteontem, passado distante, que é o crime, a partir da prova produzida ontem, passado próximo, e gerando efeitos para o futuro. Futuro. Einstein vira na cova de louco nessa loucura temporal. E um detalhe, se o crime é passado, ele nunca será real. Ele é memória, ele é mito, ele é fantasia, ele é imaginação, ele é narrativa, ele é recursão. E toda reconstrução é imperfeita. Então, assim, a gente pode ficar a noite toda aqui brigando, sabe? Mas é um tema estupidamente complexo. Uma coisa eu estou convencido, a verdade não é a finalidade. Então, isso é interessante você falar pelo seguinte, se nós pegarmos até as alterações trazidas pela Lei 13.964, você para pensar o seguinte, o que nós vamos fazer com a verdade no acordo de não persecução penal, por exemplo? Em que você tem como condição que a pessoa assuma a prática do crime, mesmo ela não assumindo, mesmo ela não tendo praticado. Para ela poder fazer o acordo, ela tem que assumir a autoria daquele crime. Então, essa nossa conversa aqui eu acho interessante, e eu estou feliz porque tem muita gente assistindo. Agora, concomitante, tem mais de 400 pessoas passando aqui, deve ter mais de 2.000 pessoas. O mais interessante de tudo isso, Ori, é que nós estamos dialogando com os institutos colocados para a nossa realidade hoje, porém, nós estamos debatendo exatamente as estruturas que fundamentam esses institutos. E nós percebemos que a falta de compreensão dessa estrutura fundante leva à distorção total daquilo que nós temos na prática hoje, né? Se você parar para pensar, e aí eu quero jogar a bola para você parar para falar, se você observar hoje, nós temos uma centralidade no processo penal, qual seja a prisão preventiva. Hoje, se você parar para levantar no teu escritório quantos processos criminais você tem que não tenha sequer o pedido de prisão preventiva. Eu olhei aqui no meu. Eu tenho 2 processos que não têm pedido de prisão preventiva. 2. Sabe por quê? Todos os demais ou tem prisão preventiva decretada ou tem pelo menos o pedido de prisão preventiva no momento do oferecimento da denúncia. Então, se você parar para pensar, hoje a prisão preventiva ela é tão distorcida o seu sentido e a sua finalidade, e aí volta na estrutura fundante, nós não sabemos a finalidade da prisão preventiva, não se sabe, a ponto de colocá-la como epicentro do processo. O que nós podemos fazer hoje para tentar reduzir tamanho dano que ela vem causando? Detalhe importante, né? É muito tempo, a gente está falando sobre muitas coisas. Eu quero chegar nesse ponto da prisão preventiva, mas antes eu só quero falar um ponto importante. Acreditar na verdade também significa acreditar numa bondade do juiz e não se dar conta que o processo penal, ele serve, as garantias do devido processo são os que nos protegem do juiz. Eu não posso depender da bondade do juiz nem da maldade do juiz. O processo penal ele é feito a partir de um conjunto de regras do jogo, e aí Lênio, por mais chato que seja, repetitivo, Lênio tem razão, nós temos que limitar os espaços impróprios da discricionariedade e do decisionismo. As regras do jogo servem para nos garantir o quê? Que o juiz tenha
que é absolver, mesmo que ele não goste de ti, representa, não goste do que tu é, mas ele tem que absolver, porque é a regra do jogo. Mas também que ele tenha que condenar, mesmo que ele goste de ti, te ache bonitinho, faça um alinhamento grupal, porque tu é da mesma classe social dele, tu vai no mesmo clube dele, tu joga tênis com ele, mas é a regra do jogo. Isso é difícil, velho. É difícil, mas é para isso que a gente precisa ter regra clara do jogo. Então, é o que nos salva. Vira o jogo. Você falou muito da prisão preventiva. Claro, primeiro, eu falo, alguém colocou ali, é a crise existencial. Realmente, eu trabalho no meu livro 3 grandes crises para mim. A crise existencial do processo, a crise identitária da jurisdição, de juízes que não sabem quem são, a serviço de quem e do que estão, e uma crise do regime de liberdade no processo. Leia-se, nós amamos a prisão preventiva por uma série de fatores. Primeiro, porque é um ranço inquisitório. Na Inquisição, se você pegar Nicolau Emes, Diretório Inquisitório, escrito em 1376, revista ampliado pelo Frei Francisco de la Penha em 1578, e eu estudei. Eu só não consegui achar o túmulo do Nicolau Emes em Girona, eu ainda vou achar, porque eu fui muito fundo para saber quem era o principal inquisidor. Você não pode falar em sistema inquisitório ou inquisição sem conhecer muito Nicolau Emes. Mas, enfim, cara, ele vai lá e diz, primeira coisa é o seguinte, bastou um mero rumor para eu poder te prender. Com a prisão, que tem que ser fácil, eu disponho do teu corpo. Tendo o teu corpo na mão, eu posso torturar. E eles são bem garantistas, são 15 níveis de tortura, eu posso empregar até 3 por dia. Então é uma coisa fantástica, limite máximo de 15 dias de tortura. Mas enfim, e aí eu te torturando, eu obtenho a confissão. A confissão é a rainha da prova, é um ciclo perfeito. Só um parênteses, quem não viu, que eu sempre indico meus alunos, veja um filme muito legal, que é Os Fantasmas de Goya, ou As Sombras de Goya, né? Com Javier Bardem, Natalie Portman, que é fantástico. Mas, enfim, adoramos a prisão por um ranço inquisitório. Segundo, Minagê, nós vivemos uma sociedade hiperacelerada. Uma sociedade da velocidade da luz. A gente chega de noite e não lembra o que fez de manhã. E ainda acredita em memória e prova testemunhal. Mas nós temos uma ambição pelo instantâneo. Nós entendemos que o processo penal demora demais. Aí eu estou trabalhando agora, François Hoste. Hoste, O-S-T, né? O tempo do direito. Existe um conflito imenso entre o tempo da sociedade e o tempo do direito. Entre o tempo na sociedade e o tempo no direito. Resumo da ópera. A gente quer trazer essa nossa vida hiperacelerada para dentro do processo. E você não quer esperar 2, 3, 4 anos para ter uma sentença. Porque isso é uma dilação impensável. A sociedade quer a pena já. E a prisão preventiva é o efeito sedante e ilusório de uma pena antecipada. Sem falar que reforça o mito da segurança pela prisão, que é o mito fundante do processo penal e do direito penal, que é o mito da segurança. E o mito da segurança está atrelado com a prisão. Então, é um conjunto que tem que se pensar a partir de uma análise antropológica para tu ver que sociedade é essa. Sem falar, eu falei... Por isso eu gosto da interdisciplinariedade. É por isso que você tem que ler direito, mas tem que estudar antropologia, sociologia, física quântica com Einstein, tem que estudar psicanálise, tudo. Quer ver um detalhe? A gente está trabalhando aqui a questão do Hoste, mas tem um outro autor que você tem que trabalhar junto. Vai pegar o Beck, o Becker, Sociologia do Risco. Pega o Becker lá, Sociologia do Risco. Beck vai falar o quê? Nós temos uma sociedade de alto risco, uma sociedade que tem muito medo, portanto, e nós exploramos a cultura do medo, e aí, meu velho, em nome de risco você quer prender, em nome da velocidade você quer prender, em nome de efeito sedante e mito de segurança você quer prender, em nome de estrutura inquisitória você quer prender. Prendeu, que bom que não fui eu. E todo mundo aplaude. O juiz prendeu, todo mundo aplaude, não sabe nem por quê. Agora, se soltar, aí o juiz é vaiado. Aí o juiz é vaiado no avião. As pessoas não sabem nem porque ele soltou, mas se soltou é ruim. Isso é triste. Isso que você está falando agora, cara, me deixa muito feliz pelo seguinte. Ano passado eu participei do último seminário internacional do IPCCRIM e o meu tema era prisão preventiva e eu falei exatamente isso. A conjugação de uma sociedade de risco que nós vivemos hoje, com o descrédito normativo que nós enfrentamos, faz com que o judiciário, na dúvida, prenda. Porque na dúvida, ele prendendo, ele não é criticado, ele não entra no olho do furacão. Sendo que quando ele, na dúvida, solta, ele é criticado, pois ele está contribuindo para que a criminalidade aumente, por mais que ela não tenha sido fomentada. E aí vem um detalhe, sabe qual é? A que expectativas deve corresponder o juiz? Ele não sabe. Quando é o que o Rui Cunha Martins fala, né? O quadro de expectativas. Qual o quadro de expectativas criado no processo?
que o juiz tem que atender. Será que ele tem que resolver o problema da violência? Será que ele é o responsável pela paz social, pelo combate ao crime? Quando você cria varas especializadas de combate à criminalidade, você ferrou, velho. Porque você coloca o juiz com o compromisso de combater a criminalidade. Aí ferrou tudo, entendeu? Essas crises que você trabalha é tão interessante porque alguns anos atrás, quando a ministra Carmen Lúcia era presidente do Supremo Tribunal Federal, ela deu uma declaração que ela disse o seguinte: o Supremo não tapará os ouvidos para a voz da sociedade. E aí o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, disse o seguinte: o Congresso não é a voz da sociedade. Eu falei, porra, fodeu. Se o Congresso não é a voz da sociedade, mas o judiciário vai ouvir a sociedade, afinal de contas, para que serve um outro? Então essa crise de identidade é uma coisa muito louca. E assim, só para arrematar o que você falou, eu costumo dizer o seguinte, Auri, todas aquelas teorias que nós estudamos lá para justificar a pena, teoria preventiva, retributiva, teoria preventiva especial, geral, etc, etc, isso tudo foi transportado para o uso da prisão preventiva. Hoje ninguém está preocupado se o cara está condenado. O que importa é, porra, se ele está sendo investigado, se ele está sendo processado, por que ele não está preso preventivamente? Mas ninguém se preocupa se ele será condenado. É a medida de segurança pública. É uma medida de segurança pública. Ela tem um efeito sedante, entendeu? E de antecipação. É a antecipação pura da punição. E um detalhe, né? Agora a gente assistiu ano passado toda essa discussão, por exemplo, da execução antecipada em segundo grau. Agora o pacote anticrime trouxe a execução para primeiro grau no júri. Olha o perigo daquele 421. É o 421. É um absurdo aquilo. Mas as pessoas aplaudem. Por quê? Porque o Poder Judiciário demora demais. Demora demais. E aí nós prendemos e não resolvemos o problema, que é a demora. O STJ demora demais. O STJ tinha que dobrar de tamanho e não executar a pena em segundo grau. Isso que você está falando é interessante, por exemplo, 492, eu vejo no Rio... 492. 492. Isso, o Álvaro lá no Rio Grande do Sul. Grande Álvaro. E o Denis aqui no Rio de Janeiro, eu fico observando que são dois grandes defensores do Tribunal de Júri, quanto que eles não estão sofrendo. Veio na cabeça o 421, não sei porquê. Eu estava pensando, o Álvaro, graças a Deus, obrigado, Álvaro, 492, certo. Então, e aí eu fico pensando o seguinte, o Auri, acaba que o judiciário transporta para... Ele, na verdade, ele sangra na carne dos direitos aquilo que ele não consegue prestar de forma efetiva. Então, porque eu acho o discurso mais covarde que existe é dizer que o processo demorou 10 anos para ser julgado porque a defesa utilizou vários recursos. Eu queria saber onde estão todos esses recursos. Eu não sei onde eles estão, porque no CPP não está tanto recurso assim para a gente poder interpor. E aí o judiciário não presta tutela jurisdicional de forma efetiva e coloca nas costas da defesa do acusado do excesso de garantias, parece Francisco Campos justificando o atual CPP, como se nós fôssemos os responsáveis pela demora na prestação da tutela jurisdicional. Mas assim, Auri, o que eu quero que você hoje assim, exponha, porque assim, eu fico muito feliz, você sabe disso. A gente é parceiro, a gente é amigo pessoal, profissional, acadêmico, advocacia, e isso para mim é muito gratificante, porque eu gosto de te ouvir quando você coloca o seguinte, o que você tem a dizer? Eu tenho a minha fala já bem radical com relação a isso, com essa separação da teoria da prática. Do tipo, o velho ditado, a teoria não se aplica na prática. Porra, e aí eu fico agoniado com isso, porque, porra, parece que eu estou gritando sozinho, eu quero que você grite também. O que você tem a dizer sobre isso? A teoria não se aplica na prática. Não, primeiro mandar um grande abraço para o nosso presidente da Abracrim, Elias Matarassá, que passou aqui na minha tela. Mas você estava falando e eu estava pensando, eu não posso me esquecer de falar o gancho lá atrás. Pelo amor de Deus, pessoal, a gente estava falando da baixa qualidade da jurisdição. Não, e você falou do Manzini, a questão dos práticos. Não se pode dicotomizar teoria e prática. Por quê? Porque não existem teorias, principalmente no processo penal, se não destinadas a uma prática, a justificar, legitimar uma prática. E não existe prática sem uma teoria de base. E quando você tem práticas medíocres, é porque a teoria de base é medíocre. Então esse confronto aparente, que é um confronto aparente entre teoria e prática, na verdade ele é entre boas teorias, com musculatura teórica, e práticas medíocres. O César Bittencourt, grande penalista, meu amigo, há 20 anos atrás, eu me lembro do César, e claro, para quem não conhece, César deu um ar de arrogância. O César dizia, porque os práticos,
E as pessoas dizem, ah, meu Deus, só porque ele acha que é doutor, porque ele é doutor. Não, o que o César estava dizendo é práticas medíocres de quem não tem musculatura teórica por trás. Não é que não tenha teoria por trás da prática, tem, mas é medíocre. Então nós temos que realmente trabalhar com qualidade doutrinária, qualidade de estudo, de conhecimento, para você ter práticas de boa qualidade. Isso reflete na advocacia, na acusação e principalmente na jurisdição. Esse é um ponto. E aí voltamos para aquela questão. Voltamos para a questão, Minanger. Que juízes nós estamos formando? Qual é o sistema de seleção? Está dando conta? A jurisdição tem qualidade? Os mecanismos de controle interno estão funcionando? Aí você vai dizer, bah, mas aí tu quer mudar o mundo, não vai mudar. É, mais devagarzinho a gente tem que começar, sabe? Tem que começar a mudar as práticas. E eu sempre digo, quando nos rotulam também de utópicos, como eu já fui rotulado de utópico nessa vida. Quando em 99 eu defendi o juiz das garantias, exclusão física dos autos, comecei a falar em fumus comis delicti, em pericum libertatis, comecei a falar que a prevenção tinha que ser causa de exclusão da competência. Isso foi em 99, 2000. Porra, utopia, como meus alunos apanharam por falar sobre isso, por minha causa, entendeu? Hoje, tá aí, velho, tá na boca do povo. Levou 20 anos, mas tá na boca do povo. Eu venho de um tempo em que o réu, eu defendia gente, em 92, 93, sabe? Eu defendia gente que era revel. As pessoas no Brasil eram julgadas à revelia. Procurava, se estava, não encontrava, se estava por edital, e depois tocar o processo à revelia. O interrogatório, na minha época, era o primeiro ato do processo. Era um ato pessoal do juiz, inquisitório, não tinha defesa e não tinha promotor. Não tinha pergunta, porque não tinha nem advogado. Velho, nós batemos tanto que isso acabou. Hoje é impensável. Então eu não tenho nenhum problema quando dizem que a nossa postura é utópica, porque já dizia Vitor Hugo, utopia hoje, carne e osso amanhã. Meu olhar é para frente, não é para trás. É por isso que nos meus livros, por exemplo, eu não estou nem aí, velho. Eu não estou preocupado com a jurisprudência predominante. Eu estou preocupado com a doutrina de qualidade, porque a jurisprudência está olhada para trás, para o passado, e não raras vezes com bases porosas, medíocres. Meu negócio é construir para frente. Eu quero mudar o futuro mesmo. Então a gente tem que terrorizar bem hoje, para amanhã isso virar boas decisões, boas práticas. Olha, por isso que eu te provoquei para falar isso, porque assim, eu faço coro da tua fala, porque hoje, se você parar para pensar, os alunos não leem mais os clássicos. Ninguém lê Manzini. Ler Manzini, para mim, é uma aula daquilo que eu não quero para o processo penal, mas eu preciso ler. Mas eu preciso ler. Se eu não ler o Manzini, se eu não pegar, se eu não for no Tornag, que já é um avanço, uma evolução do Manzini, ele tem os posicionamentos da época dele, mas tem coisa boa, tem coisa que a gente não concorda mais. Mas se nós não lermos esses clássicos, nós não vamos conseguir produzir algo de bom para o futuro, porque senão sempre vamos estar sem a base que você agora colocou. Isso é muito bom. O que eu queria trazer agora, por último, Auri, que a gente já está partindo para o fim aqui, eu acho que a gente deve ter só uns 10 minutinhos, eu queria trazer para você agora o seguinte, o que você vê de perspectiva positiva e de perspectiva negativa nesse momento que nós estamos enfrentando agora, pós-pandemia, com relação até mesmo à implementação dos institutos da 13964, do juiz das garantias, da revisão periódica da prisão preventiva, porque é um outro ponto que a gente tinha que abordar, mas não vai dar tempo. O que você vê de perspectiva positiva e negativa para isso? O que nós vamos enfrentar? O que você enxerga como enfrentamento pela frente? A pena que a gente não conseguiu falar sobre prisão, né? Uma outra hora, assim, voltar a falar, porque as modificações na para das cautelares são fundamentais. Mas, assim, objetivamente, nós temos que lutar pela efetivação do pouco que nós temos aí de avanço, porque o pacote anticrime, ele nasce lá atrás com o Sérgio Moro e acaba virando totalmente anti-Moro e o pesadelo do Moro, certo? Mas é o seguinte, vamos lutar para efetivar os juízes das garantias, a exclusão, o dever de revisar periodicamente as cautelares. Você falou que a gente não tem poder. Formalmente nós não temos poder, mas nós temos um compromisso ético com a Constituição em dar fala para quem não tem. Então a gente tem que berrar sim. É um compromisso ético, e eu já brincava, sabe, no Congresso da Abracrim, é um compromisso ético de ninguém largar a mão de ninguém na luta pela efetivação de um processo penal democrático, constitucional, que não tem nada a ver com impunidade. Não é impunidade. Eu começo as minhas aulas na graduação botando no quadro, primeiro dia, punir é necessário, punir é civilizatório. Mas tem que respeitar a regra do jogo. Ponto. É disso que se trata. Então, o meu pedido final é, não desistam. Sejam utópicos e lutem pela mudança da realidade. E principalmente hoje,
Muita gente está nos vendo aqui, Minager, mas a gente está ficando velho, a gente está cansado. Daqui a pouco a gente vai jogar a toalha e eles vão ter protagonismo. Então, é simples. Quem nos assiste hoje tem o dever de mudar a realidade amanhã e fazer melhor do que aquilo que é hoje, porque nós não conseguimos. E se nós temos hoje práticas medíocres, talvez a gente tenha falhado até no ensino do direito. Até na hora de dar aula, eu acho que a gente falha. Porque não é possível vermos algumas aberrações que estão aí. De ex-alunos. Porque tem um detalhe, ninguém chega lá sem ter sido aluno de alguém. Então também é nosso compromisso. Então, assim, ó, foi um imenso prazer, imenso falar com vocês. Irmão, olha só, eu que agradeço muito. Isso que você falou foi fundamental. Eu acho importante a gente falar sobre isso. A gente está ficando cansado. Eu falo isso para os meus alunos direto. Eu estou afastado da graduação, mas quando eu estava, eu falava. A minha esperança é que vocês façam algo melhor que eu fiz, porque parece que às vezes a gente tem a sensação de ter falhado. Mas eu acho que, de certa forma, a gente pelo menos plantou a semente para que as pessoas possam se encorajar em fazer algo melhor para esse processo penal que nós vivemos. A gente precisa deixar claro que nós somos professores, nós somos advogados, não coadunamos com práticas criminosas, não queremos criminosos, não queremos abrir as portas dos presídios, nós queremos um processo penal justo, democrático, que respeite a Constituição, que nos faça sentir respeitado em uma sociedade justa. Cara, eu te agradeço imensamente por esse bate-papo. É sempre um prazer a gente poder falar e a gente tem que passar agora a gente tem que fazer outro para falar de prisão preventiva, cara. Foi um prazer imenso. Abraço para todas as amigas, os amigos. Passou o Tafarelo aqui. Valeu, Minager. Fiquem bem. Um abraço, fiquem em irmão. paz. Tudo de bom. Abração. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Tchau, tchau.